Amém? Vamos orar ao Senhor. Você deve ver essa lugar. Jesus. Santo Deus, Pai, toda honra, toda glória te damos, Senhor. Meu Deus, nós somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, por o Senhor nos trazer até aqui, Senhor. Pela vida de cada um que está aqui, cada pastor, cada pastora de excelência nesse lugar, Senhor. Meu Deus, nós pedimos humildemente na Sua presença que o Senhor, por favor, venha sobre nós essa noite. Abra nossa mente, o nosso coração, que os Teus propósitos sejam cumpridos nesse lugar, Senhor. Que a Tua palavra, que a Tua intenção, Deus, seja completa nesse lugar, nessa noite. Usa a minha vida, a vida dos pastores que vão ministrar nesse lugar. Que nessa noite nós possamos, Deus, ouvir o Senhor, entender do Senhor e entender o nosso chamado, Senhor. Deus, nos ajude. Nós pedimos a Tua mão, Espírito Santo, tratando sobre nós. Nós agradecemos e orando assim, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia comigo em 1 João, capítulo 2, versículo 15. 1 João, capítulo 2, versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor: não ame o mundo e nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Repita comigo assim: o mundo e a sua cobiça, passa, mas aquele que faz, a vontade de Deus, permanece para sempre. É bom estar essa noite pregando bem nesse estágio, né, de todas as ministrações que nós tivemos, toda a palavra que nos foi dada, né, de certa forma, eu fui privilegiado, né, nós fomos privilegiados. Né, nós somos pastores, pastoras, pregando, trazendo palavras que, além da avaliação teológica, nos trouxe muito enriquecimento para a minha vida. Aprendi muita coisa aqui com vocês, com os apóstolos. Porém, eu quero falar hoje uma palavra para nós pastores, não a respeito da nossa pregação e nem da nossa questão, da nossa instrução teológica. Embora isso seja de extrema importância, nós estamos aqui nos esmerando, buscando aprender, conhecer, saber de Deus, para levar um alimento sólido para as nossas gerações, para o nosso povo, para as pessoas que ouvem de nós, as vidas que nós temos sobre o nosso cuidado e as que ainda vamos alcançar. Quando eu leio esse texto e eu fui estudar mais, já preguei sobre ele, fui estudar mais sobre ele, o que me tocou aqui é que o apóstolo João está falando para crentes, para pessoas que não eram novos na fé. Diferente do Evangelho de João, onde ele está falando sobre salvação, sobre quem é Jesus, aqui ele está dizendo para as pessoas que já estavam experimentadas na palavra de Deus. A carta a Epístola de João não tem um interessamento, pelo menos claro, do que eu vi. Não tem uma pessoa específica. O apóstolo João escreveu isso para as igrejas, para nós, para todas as igrejas daquela época, e esse texto cabe para nós também. Eu coloquei aqui: para sermos pastores excelentes, temos que ser inimigos do mundo. Para sermos pastores excelentes, temos que ser inimigos do mundo. Por quê? Eu não tenho dúvida que muitos dos pastores que aqui estão vão fluir no seu ministério. Oro para que todos fluam, para que todos consigam alcançar os objetivos e que Deus os surpreenda. Tamanha será a glória sobre as suas gerações, sobre as suas igrejas. Eu não sei qual é o propósito de Deus para a sua vida. Por quê? Porque são pastores que cumprem a vontade de Deus. Só que quando eu leio esse texto, o que Deus
que, além de nós iniciarmos bem, de nós nos prepararmos como estamos fazendo, nós temos que continuar, permanecer no amor de Deus. Muitas vezes as pessoas começam bem alguma coisa, só que chegam no meio do caminho, são atraídos por algumas coisas que nós vamos falar. Começam com um propósito certo, com a vocação certa, com os princípios certos, só que quando chega no meio do caminho, seu coração se encanta, se deixa levar por algumas coisas. Nós vemos grandes pastores que você leu sobre eles, que você tem livros, talvez até hoje na sua casa, sobre eles, grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus, que tiveram seu ministério fluindo, só que no meio do caminho se deixaram levar por alguma coisa. Uma das grandes atrativas que o inimigo usa contra a vida de homens e mulheres de Deus é distrações. O apóstolo João diz isso. Ele diz: não amem o mundo e nem o que nele há. Quando nós começamos o ministério e você flui bem, naturalmente você vai ser honrado, você vai ser aplaudido. Não em aplausos, mas pessoas vão olhar para você de uma forma diferente. Aquele pastor tem um ministério de sucesso, aquela pessoa prega bem, olha como está indo as coisas que ele faz. E por vez ou outra, esse pequeno sucesso, esse pequeno êxito que nós temos no ministério, ele pode nos levar para uma outra rota, que é a rota de ser atraído pelas coisas do mundo, pelos aplausos, pelas pessoas. O apóstolo diz: não amem o mundo e nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Às vezes esse sucesso te dá acesso a algumas coisas, e aí o princípio, a motivação que você tem para ganhar vidas, para anunciar o reino de Deus, para que o nome de Deus seja exaltado, para que as pessoas conheçam a Cristo, começa a ficar em segundo plano. E muitas vezes grandes homens de Deus se esquecem do porquê estão fazendo o que estão fazendo. Você já parou para se perguntar: por que eu faço o que eu faço? Por que eu prego? Por que eu estou numa célula? Por que eu venho à igreja? Por que eu ligo? Por que eu discipulo? Qual que é a motivação do meu coração? Qual que é a intenção do meu coração? Se nós começarmos a amar as facilidades que o mundo dá, a igreja aqui, ela estava passando por um período muito crítico de gnosticismo, aonde havia uma grande mistura entre o cristianismo e a religião grega. O culto pelo conhecimento, a busca pelo conhecimento, a elevação espiritual, até a salvação pelo conhecimento, que veio com o helenismo, com a cultura grega, estava impregnando a igreja. E muitas vezes nós deixamos levar por isso. Eu preciso conhecer, eu preciso saber, e deixamos de viver o reino de Deus. A palavra de Deus diz que o reino de Deus não é comida e nem bebida. Não é o que você tem, não é aonde você está. É você renunciar à sua vontade e fazer a vontade de Deus. No versículo 15 diz assim, no versículo 15: tudo o que há no mundo, o que há no mundo? A cobiça da carne. Quantos crentes são impulsionados? Nós dizemos isso às vezes, não sabemos nem o que dizemos. Aí, crente carnal, movido pela carne, os seus desejos. Quando nós dizemos isso, irmão, às vezes nós colocamos isso, a pessoa se converteu agora. Irmão, nossa, isso. Não. Largue o mundo, você nasceu de novo, uma nova criatura. Mas isso é para nós. Desejo desenfreado. Tem crente, irmão, se
ele não tiver o que ele deseja, não conseguir comprar, esse mês não conseguiu comprar o que ele queria, ou talvez esse mês as coisas ficaram mais difíceis para ele, começa a questionar a Deus. Porque se ele não tiver o que comer, o que ele deseja comer, se ele não tiver o que ele deseja vestir, se ele não alcançar a sua realização carnal, os prazeres e as necessidades demasiadas dele, Deus não ama. Segundo, a ostentação, a cobiça dos olhos, pessoas ambiciosas. Quantos crentes que deixaram seu ministério porque só pensam em adquirir, em comprar, em ter? Quantos crentes? Nós somos prósperos, sim. Deus está sobre nós, sim. Mas quantos têm deixado o seu ministério, trocado, vendido? Quantos pastores têm vendido o seu ministério? Quando chega a época de campanha eleitoral, entrega os seus públicos do lugar que Deus deu para pregar a palavra de Deus, para que políticos venham. Temos que ser, sim, crentes inteligentes, mas vendem os seus ministérios. Você e eu, quantas vezes fomos tentados a isso? Quantas vezes? Terceiro, a ostentação dos bens. Ostentam, às vezes, o que nem tem. São crentes altivos. Quando alcançam aquilo que Deus deu, começam a cultuar a criação, a cultuar os bens e se esquecem de Deus. Tudo que eu tenho, tudo que você tem, foi porque Deus nos deu para a honra e glória dele. Se você tem um salário bom, o seu salário é bom, porque Deus é glorificado nele. Se você tem um carro bom, você tem, porque Deus é glorificado com o seu carro. Tanto no que você fala, como naquilo que você faz. O que eu tenho serve a Deus, a minha casa, os meus bens, tudo que Deus me der vai ser para serviço dele. Não para o meu prazer, para que Deus seja honrado nas coisas que tem. Tiago, capítulo 4, versículo 3 e 6, diz: Deus resiste ao soberbo, mas concede graças aos humildes. Irmãos, para finalizar, diz assim o texto: o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Que a minha e a sua vocação, que a minha e a sua motivação seja fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus. O que você vai deixar como legado do seu ministério, da sua vida? Nós sabemos, Deus nos salvou e temos a vida eterna, sim. Mas aqui, quantas pessoas você trouxe para Jesus? Quantas pessoas tiveram a sua vida marcada por Deus e Deus o fez através da sua vida? Não existe motivação maior do que você ser instrumento na mão de Deus. Amém? Deus abençoe essa palavra no teu coração. Em nome de Jesus.